Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês. É uma honra, um privilégio e uma responsabilidade, né? Muito grande. Estou muito feliz aqui entre amigos, pastor Luciano, pastora Kelly. Não tenho nem palavras para falar o que eles são, a sua família, o que eles representam para a gente. Mas também o Marciano e a Adriana, né? São um casal maravilhoso. E a gente tem andado junto agora. O Marciano também tem estado perto da equipe apostólica, fazendo parte da equipe apostólica consultiva no MFI, né? Então, é um homem que sempre tem uma palavra impressionante, né? O Marciano, ele sempre consegue ter uma palavra assertiva, e eu fiquei impressionado que eu passei a conhecer melhor a Adriana, e eu vou falar para vocês, gente, que mulher que tem uma sabedoria também, que é impressionante, viu? Marciano, é muito bom andar com vocês. E do Luciano e da Kelly eu não preciso nem falar nada de tanto que nós fomos marcados, nós amamos essa família, amamos essa casa, amamos essa igreja, temos acompanhado tudo o que está acontecendo, orando por vocês, crendo, e a gente sabe que tudo aquilo que Deus está fazendo é algo lindo, né? Estou impressionado. Nós estamos numa terça-feira e esse tanto de gente nessa época, tem tanta gente que está com medo, outros dando nó para ficar em casa, né, dizendo que tem medo, mas não tem, faz tudo. O cara vai no supermercado, faz tudo que tem que fazer, mas só não pode vir na igreja, né? Então, eu não sei se Araçatuba tem gente assim, eu não sei se aqui tem gente assim, entendeu? Eu acho que Curitiba é diferente, que o pessoal, estou vendo, está bem cheia a igreja, né? Mas então aqui o pessoal não tem medo, né? Não tem. É interessante porque no começo de junho, né? Então já não precisa ficar com medo se eu chegar perto. Eu contraí Covid, toda a minha casa, né? Então, eu estava outro dia num restaurante e o cara me conhecia, um restaurante japonês, aí eu falei, e aí, pastor, ficou bom? Eu falei, ó, já estou livre. A hora que eu falei, foi saindo todo mundo de perto de mim, assim, ó. Eu descobri como é que você fica longe dos chatos. Só falar, ó, eu peguei Covid, aí os caras, né, saem tudo de perto, né? Então, graças a Deus, em casa, ninguém teve nada, né? Eu tive... lógico que a gente correu rápido, mas foi só uma febrezinha assim, de primeiro dia, segundo dia. A Denise teve um pouquinho de dor de cabeça e perdeu o olfato, e o Lucas perdeu o olfato e o paladar, né? E a Lívia, minha nora, não teve nada, e o Atos, né? Ele, o esposo da Letícia, ele é pastor de adolescentes, ele também ficou num outro local isolado, e a gente passou um perrengue um pouco forte, porque minha filha estava grávida de 9 meses, a Letícia, e aí a gente estava orando, estava para nascer o neném, tinha que passar, tinha que aparecer o tal do IgG para a Denise poder ficar, né, já ter o anticorpo, já não passar mais, para poder o hospital permitir a entrada do pai. Então, a gente teve um momento de tensão e dela pegar ou não pegar, e você vai dormir à noite e fala assim, será que eu vou acordar sem respiração? Mas não aconteceu nada disso, né? Na realidade, a gente atravessou bem, graças a Deus, né? E o Senhor colocou as mãos, e a gente sabe que tem gente que tem enfrentado situações mais sérias, mas, graças a Deus, Deus cuidou, e eu trago um abraço a vocês, de toda a igreja, o pessoal ama essa casa, ama vocês, né? E é o primeiro lugar que eu saí, e quase me mandaram de volta para casa, né? Que a hora que eu cheguei aqui na porta, tal, de máscara, a menina foi colocar na minha testa o termômetro, falou assim, o senhor fez inscrição? Eu falei, não posso entrar, tem que ir embora, né? Então, quase, eu falei, tá doido para sair de Araçatuba, e quase me mandam de volta hoje mesmo, né? Então, primeira vez que eu saio, eu falei, logo a primeira vez que eu saio, já tem que voltar no primeiro dia, né? Eu só vou voltar para casa no sábado à tarde, porque eu prego aqui, prego em São Paulo ainda, saindo daqui, e volto só sábado à tarde para o culto de domingo, que nós vamos começar uma série nova, falando sobre anseios, que a gente está com um projeto evangelístico para outubro, muito bacana, porque no nosso caso lá, a gente foi muito bem com as casas de paz, mas aí a gente sentiu que o pessoal já estava, né, entrando num platô, então nós estamos com um projeto novo evangelístico, vai ser bem bacana, então eu estou voltando para isso, e a gente está sentindo que a igreja está muito animada com aquilo que vai acontecer, com aquilo que tem acontecido, e por isso eu quero falar sobre recomeçar. Eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu quero falar de sonhos que Deus vai trazer para você, que nada vai ficar para trás por causa desse problema que aconteceu. Eu estou dizendo que Deus tem favor para recomeçar qualquer situação. Quem crê que Ele tem isso para a tua vida? Amém? E eu quero começar por um texto muito conhecido seu, que é Jeremias capítulo 36, versículo 32. Eu acho que você sabe até de cor. Jeremias 36, 32 diz assim, então Jeremias pegou outro rolo
e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras que foram acrescentadas. Olha que texto maravilhoso para a gente falar de recomeçar, né? Para a gente falar de um recomeço, de uma volta, de uma já funcionando, saindo aí desse tempo, né? De uma forma híbrida, a igreja presencial, online, tem gente que tem que ficar online mesmo, é necessário, né? Então, eu queria que você abrisse seu coração. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a gente ainda está vivendo sob o efeito dessa situação inusitada. Eu não sei quem viu ontem, eu não sei se foi ontem ou hoje, disse que o PIB brasileiro caiu 9,08%, né? Um pouquinho acima de 9%. Na Itália, acima de 12%. Isso tem consequências, queridos. Nós estamos vivendo o que é considerada a maior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Tem setores que não passaram crise? Tem. Aracatuba é uma cidade de agronegócio, então os irmãos da igreja que tem boi, os caras estão rindo à toa, eles estão até amarrando a boca para não rir, para você não estar vendo que eles riam o tempo todo, né? 2 semanas atrás, um engenheiro da igreja, ele é pecuarista, ele chegou para mim e falou, pastor, eu não tive crise nenhuma. O boi sobe toda semana, desde a primeira semana de março. Toda semana subiu. Ele falou, toda semana teve alta. Então, o pecuarista está rindo à toa. Dono de supermercado. Você vê algum dono de supermercado reclamando da Covid, queridos? Né? Eu nunca vi tanta, porque não tinha shopping, não tinha pão de ir, a pessoa ia para onde? Supermercado, né? Então, eu não sei, tem gente que resolvia passear em supermercado, mas eles cresceram demais. Mas tem gente que está sofrendo. Pensa uma pessoa que faz eventos. Prestadores de serviço. Então, existem setores sofrendo muito. E a gente está vivendo os efeitos dessa que foi considerada a maior crise depois da Segunda Guerra. Imagina um país como a Itália, 12%, queridos. Saiu ontem, né, se não me engano. Efeitos seríssimos. Muita gente infectada, com medo. A gente não imaginava que fosse tão longe, tão rápido. Ninguém imaginava. Março, nós estávamos com o primeiro MFI no Rio de Janeiro. Acabou o MFI. Já começou na volta o problema no aeroporto. Naquela semana fechou tudo. E a gente estava tudo programado. Milhões de afetados, mas o grande problema, queridos, quanta ansiedade, quanta depressão, quanta situação decorrente disso, quanta síndrome do pânico, quanto estresse as pessoas viveram dentro de casa. E uma situação extremamente grave, queridos, que todo mundo passou a viver, que a gente nem sabe quanto tempo vai durar. Quando é que a gente vai poder botar todas as cadeiras na igreja? Vocês têm ideia? Eu não tenho. Tem ideia, Marcelo? A gente não tem ideia. Quando é que a gente vai poder colocar todos os lugares de volta? Ninguém tem ideia disso. Nós não sabemos exatamente quando vai acontecer. Só que uma coisa boa, nós entramos em recursos que ninguém poderia imaginar. O inimigo pensou que a igreja ia ficar parada, e a gente foi para o Zoom, que a gente nem conhecia. As células se reuniram, as pessoas começaram a conversar, a igreja entrou, e continua entrando, e vai continuar entrando, e o reino vai continuar prevalecendo em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu podia trazer para você, eu podia colocar para você, acabou o culto domingo, uma irmã da igreja que compartilhou o link do culto. Uma senhora mandou um link para ela e falou assim, obrigado, então você que está assistindo aí em casa, por favor, compartilhe sempre o link das reuniões que existem, você pode estar transformando a história de alguém. Aquela senhora estava assistindo, ela tinha perdido o marido, 8 meses, e ela estava, de repente, ela falou assim, ela falou, obrigado por você ter mandado, eu estou com a gravação dela aqui, por você ter compartilhado esse link. Eu quero conhecer esse pastor para ver se ele ao vivo é igual o que eu vi na televisão, porque não é possível. Deus mudou minha história. Eu já fiz minha família inteira assistir a gravação do culto. Está aqui, foi domingo agora, queridos. Quantas coisas, porque antes a gente fazia transmissão, mas agora nós estamos fazendo culto. Então, muita coisa mudou. Só que eu quero dizer para você, eu sou daqueles que não falam do novo normal para você aceitar o problema. Eu acho que Deus está fazendo coisa nova na terra, Deus está fazendo um novo tempo, e se há um novo que vai acontecer, é algo extraordinário que Deus vai fazer, porque Ele tem projetos. Quem crê que Deus tem projetos, queridos? Deus tem sonhos. E Jeremias foi um profeta levantado pelo Senhor, justamente para tratar disso, para trazer uma transformação na nação.
E ele incomodou com a sua voz profética. Ele foi um homem que foi levantado no momento ímpar da nação, onde profetas de aluguel declaravam aquilo que o povo queria ouvir. Eles diziam, a Babilônia nunca vai ocupar Judá, nunca vai acontecer problema nenhum. E as pessoas gostavam. E se você olhar a história de Jeremias, queridos, lá no capítulo 23, no versículo 1, ele diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. E sem dúvida alguma, queridos, esse tempo também, Deus está tirando e chacoalhando o joio do trigo. Quem crê que isso está acontecendo, queridos? Porque Deus está levantando o seu povo. E Jeremias fala, olha, a voz profética, aquilo que Deus vai fazer, ai dos pastores, porque eles estão dispersando pessoas. Eles têm uma mensagem, ele diz no versículo 2, eles não entendem, mas eu vou cuidar, queridos. Deus não precisa de defensor, Deus mesmo vai cuidar daqueles que estão fazendo coisa. Ele diz, eu mesmo vou agir e vou tirar essas pessoas. Mas ele também se levanta contra os profetas de aluguel. Se você olhar no mesmo capítulo, no versículo 32, ele fala, eu sou contra aqueles que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Ele se levanta contra vozes proféticas. E ele diz, eles os relatam em que suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. Tem muita gente que não está nem enviada e nem autorizada por Deus, queridos. A gente precisa entender isso. Mas ele não apenas exortava os pastores, não apenas exortava os profetas, ele também exortava o povo. Ele também dizia, é necessário uma volta para Deus, é necessário o teu coração, arrependam-se, Deus não está contente com aquilo que Ele está vendo em vocês. Ele quer o coração de vocês de volta, Ele quer se satisfazer com o seu povo, e isso fez com que ele enfrentasse oposições terríveis, você sabe disso. Chegou a ser jogado numa cisterna, amarrado, estava lá no meio da lama, queriam matá-lo porque ele profetizava as verdades. E queridos, existe um espírito querendo matar a voz verdadeira da igreja, mas a igreja não vai se calar, mesmo que tentem jogar numa cisterna, num poço, há uma voz profética que vai ecoar de todos os lugares e Deus vai transformar essa nação para a sua glória, queridos. Há uma voz de Deus. Mas eu quero vir aqui para Jeremias 36. E esse capítulo que eu li para vocês, o último versículo, o versículo 2 do capítulo 36 de Jeremias, ele olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, pega o rolo e começa a escrever um livro. E ele diz no versículo 3, eu quero mostrar o que vem por aí. Ali em Jeremias era julgamento, mas eu quero falar de sonhos de Deus, projetos de Deus, pensamentos de Deus a nosso respeito como igreja e a teu respeito, para esse recomeço, para aquilo que Deus tem. E de repente, no versículo 4 do capítulo 36, quando Deus começa a revelar o seu coração, os seus sonhos, quem crê que Deus tem sonhos para a nossa nação? Quem crê isso, querido? Quem crê que Deus tem sonhos para Curitiba? Quem crê que Deus tem sonhos para a tua família, para a tua vida? Tem ou não tem, queridos? Ele tem. E ele fala assim, chama Baruque. Baruque era um escriba. E começa a escrever, e ele começa a ditar quais eram os sonhos de Deus, quais eram as expectativas de Deus, quais eram os projetos de Deus. E no versículo 5 ele diz, eu estou preso, e eu não posso ir ao templo do Senhor. Jeremias estava sendo perseguido, mas ele diz, vem cá, Baruque, porque Deus tem sonhos, tudo aquilo que está acontecendo, talvez as pessoas não entendam, mas Deus tem projetos. E ele diz assim no versículo 6, vá ao templo, e enquanto eles estiverem jejuando, leia as palavras que eu ditei. Mostre quais são as expectativas do meu coração, era Deus dizendo. Leia para os sacerdotes e leia para o povo. No versículo 7 ele diz, talvez a súplica deles chegue diante do Senhor. Olha o que Deus esperava, ele diz, quem sabe esse tempo de isolamento, aquele meu filho, aquela minha filha não foi para a internet para ver pornografia,
Quem sabe aproveitou esse tempo para entender que eu queria falar o coração dela. Queridos, vocês vão entrar em 12 capítulos por dia. Nós estamos fazendo na igreja 4 capítulos por dia. E lendo 4 capítulos por dia, a gente vai terminar por volta do dia 25 de novembro. E todo dia a gente grava uma mensagem dos 4 capítulos que estão lendo, que a gente chama de Minuto Jornada, que é a jornada dos 4 capítulos. E hoje foi sobre Oséias, capítulo 2. Onde Oséias, eu só não, desculpa a referência aqui, essa viagem me deu um tilt aqui, mas Deus fala, eu vou levar ao deserto, para ali falar o seu coração. Queridos, esse tempo era para Deus falar o nosso coração, e Jeremias diz assim, quem sabe esse tempo, quem sabe tudo aquilo que está acontecendo, quem sabe aquilo que aconteceu, sirva para que as pessoas possam enxergar. Aqui era duro, queridos, mas isso serve para qualquer coisa. Quanta coisa Deus quis nos mostrar nesse tempo de isolamento, quantas coisas Deus quis mostrar à igreja. E aí no versículo 8, Baruque faz exatamente o que Jeremias mandou fazer. Ele lê tudo, na esperança que o povo voltasse o coração para Deus. Na esperança que a expectativa do coração de Deus se cumprisse. Que os sonhos de Deus viessem à luz. Aqui no caso eram palavras duras chamando a mudanças, mas eu quero repetir, se aplica a qualquer área, queridos. E do versículo 9 até o versículo 12, de repente, quando ele lê, um camarada chamado Micaías, ele ouve aquilo. E no versículo 13, ele vai para os líderes principais e relata o que Baruque leu. Quais eram as expectativas de Deus? Quais eram os sonhos de Deus? Quais eram os projetos de Deus? E no versículo 14, eles mandam chamar Baruque, com os rolos, com tudo aquilo que Deus tinha falado. Com aquilo que Deus tinha mostrado naquele tempo. Com aquilo que era projeto, sonho de Deus. E no versículo 15 ele diz assim, leia para nós. Nós queremos saber o que Deus está falando. Quantos querem saber o que Deus está falando para esse momento, queridos? Leia para nós. No versículo 16, quando eles ouviram, a atitude deles foi assim, é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Ou seja, isso não pode ficar só com a gente. O rei também precisa ficar sabendo. Porque está falando do que Deus tem como projeto. O que Deus quer. Qual é a expectativa do coração de Deus. Quais são os sonhos de Deus. E eu estou falando para a tua vida aqui também, querido. E naquele momento, no versículo 19, eles falam assim para Baruque, vai se esconder com Jeremias. Fica numa quarentena lá, fica isoladinho, porque a coisa vai pegar. A coisa vai pegar para o teu lado, podem querer te matar também. Só que na sequência do texto, queridos, no versículo 23, enquanto o rei ouvia, deixa eu ver se eu tenho um papel aqui, acho que eu tenho. Senão eu vou pedir para alguém me... Não, tem aqui. Enquanto o rei ouvia, alguém tem uma folha grande de papel aí para mim? Deixa eu ver se eu... Pode ser esse aqui. Isso aqui eu sempre tenho para anotação. Enquanto o rei ouvia, queridos, diz que ele, em vez de dar atenção, a cada 3 ou 4 linhas que ele ouvia, 3 ou 4 colunas, ele pegava aquele rolo, rasgava e jogava no fogo. O que Deus estava falando. Qual era a expectativa do coração de Deus para um recomeço? O que Deus tinha para recomeçar? E o rei ouvia, rasgava e jogava naquele braseiro, naquele fogo, queimava. E foi queimando. E o texto diz que até que todo o rolo fosse queimado. Até que tudo aquilo que era sonho de Deus, projeto de Deus, expectativa do coração de Deus, pensa em você, querido. Enquanto tudo não tivesse queimado,
aquele homem não parou. E o versículo 24 diz que o rei e os seus conselheiros estavam insensíveis à voz de Deus. Não conseguiu entender que era sonho de Deus. E aí no versículo 25, alguns insistiram, falam, rei, você não pode agir assim. Mas ele não deu ouvidos. E no versículo 26 diz que em vez disso, o versículo 26, olha lá, como é que termina o versículo 26 para mim? Por favor, queridos, como é que termina o versículo 26? Quem crê que apesar de toda a situação, você está escondido nas mãos de Deus, você está debaixo. Quem crê que o Senhor está te protegendo em todo o tempo, queridos? Quem crê que apesar de toda a situação que o país está vivendo, que tudo está vivendo, quem crê que o Senhor está te escondendo nas suas mãos e debaixo das suas asas, você está completamente seguro, porque esse é o único lugar de segurança, é quando você está nas mãos de Deus, queridos. O rei falou, vou pegar, não tem sonho, não tem projeto, está tudo morto, está tudo acabado. Não adianta, esse período é para acabar mesmo. Não vai ter nada. E de repente, aquele homem que estava escondido, ele não estava apenas escondido do rei, ele estava guardado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Querido, a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus filhos estão guardados pelas mãos do Senhor. Ele é aquele que te esconde, te guarda, Ele é aquele que te sustenta em todos os momentos. Ele estava guardado. Você foi guardado ou não foi guardado por Deus, queridos? Está nas mãos de Deus. E como eles não se arrependeram, como eles não deram a mínima importância, o Senhor fala para Jeremias e fala para mim e para você nessa noite, nesse retorno. E aqui eu quero começar a pregar para você. Pega o rolo e começa a escrever novamente, porque nada daquilo que ficou para trás vai ficar para trás. Eu tenho coisa nova para fazer. Pode escrever de novo, porque eu vou trazer de volta tudo aquilo que ficou para trás. Quem crê que o Senhor vai trazer de volta, queridos? Ele falou, pega o rolo. Pega o rolo e começa a escrever novamente, porque a minha palavra não mudou, ela continua a mesma. Não é porque alguém desprezou, jogou no fogo, queimou, que a palavra se perdeu. Não, aquilo que Deus tem, continua em pé para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus. Ele falava, eu esperava outra atitude, mas a minha palavra não mudou, Jeremias. Agora pensa no profeta, queridos, pensa na tua vida, escondido, decepcionado, expectativas frustradas, aquilo que ele escreveu que era sonho de Deus, Deus me deu um sonho, vou escrever, foi desprezado, queridos, e era a palavra de Deus, era sonho de Deus, ninguém queria mudar, os sonhos de mudança, queimados, desprezados, lançados no fogo. E tem momentos, queridos, que quando a gente olha para aquilo que acontece, e eu estou falando para quem está em casa também, desculpa você que eu não acabo não olhando naquela câmera, né? Porque é duro, quando está híbrido é o pior jeito que tem, né? Porque quando você está só online, você olha lá. Quando está todo mundo aqui, você olha lá. Agora você tem que olhar aqui e lá. Então desculpa você que está em casa, que muitas vezes estou esquecendo de olhar lá para você. Mas tem momento, queridos, quando a gente olha para tudo que está acontecendo, a gente fala assim, Senhor, dessa vez foi longe demais, porque eu sei que foi o Senhor que falou. Eu sei que foi o Senhor que revelou. Eu sei que foi o Senhor que me disse. Eu sei que aquelas palavras que eu escrevi foi um projeto teu, Deus. E onde é que elas estão? Estão queimadas. Tem momento que dá vontade de a gente dizer, acabou. É melhor eu ficar mesmo no meu cantinho isolado e vou continuar no meu isolamento em casa. Porque não dá. Como é que eu vou acreditar? Porque a única coisa que me restava era a palavra, era a promessa, era o sonho, era aquilo que Deus tinha revelado, era aquilo que o Senhor mandou eu escrever, Senhor. Mas agora está queimado. Aquela palavra de mudança, de esperança, de transformação, foi desprezada. Ninguém quer nada, Deus.
Porque tem momentos, queridos, que é muito difícil acreditar em mudança. Por isso que eu não quero ser contra nada, queridos, mas falar em novo normal, dizer que eu tenho que me acomodar com a tragédia, eu me recuso. Eu quero entender que tem coisa nova mesmo. A gente vai ter que adaptar um monte de coisa, mas eu creio que Deus vai fazer uma grande revolução, queridos, e Deus tem coisa maravilhosa. Tem ou não tem, queridos? Você está entendendo? Senão, entendeu? Eu vou me acomodar à tragédia. E o grande problema é esse. Ele fala, sabe o que acontece? Como é que eu vou acreditar? Mas, de repente, Deus se levanta do trono. Eu creio que Jesus está se levantando para algumas pessoas que estão aqui, estão em casa nessa noite. Quem crê que o Senhor está aqui para se levantar sobre a tua vida? Eu não sei se dá para alguém começar a tocar alguma coisa para mim, Israel, dá? Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Porque Deus olha para Jeremias e fala assim, ô Jeremias, viu Israel? Jeremias, começa a escrever novamente. Pega o rolo, começa a escrever, porque tem coisa nova para acontecer. Pega o rolo. Deus olha e fala para Jeremias, fala, Jeremias, homem de visão, de sonhos, profeta, você é um profeta levantado por Deus nessa hora, querido. Deus olha para você agora e diz, profeta, creia na palavra que eu já liberei sobre a tua vida e sobre a tua casa. Creia. Queimaram o teu livro, queimaram as suas expectativas, queimaram a sua esperança de mudança, te perseguiram, te menosprezaram, jogaram no lixo, jogaram no fogo aquilo que era sonho de Deus, não sei. Mas a voz de Deus se levanta e diz, não, Jeremias, não, igreja, não, povo de Deus, não é isso que eu decidi, esse não é o meu propósito, os meus sonhos, a minha palavra, a minha expectativa, aquilo que eu tenho, continua valendo e vai acontecer, queira ou não, independente de qualquer situação, aquilo que é a expectativa do coração de Deus vai acontecer, porque o inferno não pode segurar aquilo que Deus vai fazer, queridos. Podem desprezar. E de repente Jeremias ouve, eu quero que você ouça a voz de Deus nessa noite dizendo, você acha que acabou, mas não acabou coisa nenhuma. Jeremias, pena que eu não posso andar entre vocês, senão eu ia botar o microfone na sua boca nessa noite, queridos, para te dizer. Você acha que acabou? Mas eu fico imaginando Jeremias, queridos, pensa você no lugar dele. Senhor, o Senhor quer mesmo que eu escreva de novo? O Senhor sabe que eu tentei compartilhar esse sonho, eu tentei compartilhar essa palavra, eu tentei compartilhar aquilo que o Senhor falou, e o Senhor viu no que deu. Queimaram, desprezaram, eu ainda fiquei preso, isolado. O Senhor sabe o que aconteceu. Vai acontecer tudo de novo. Não adianta, Deus. O rei já ouviu a história, ele sabe o que eu vou escrever. Ele sabe o que o Senhor falou. E de repente, Deus olha para ele e olha para você nessa noite dizendo, querido, escreve de novo, porque não vai ficar só naquilo. Tem capítulo novo para ser escrevido nessa história, em nome de Jesus. Quem crê que tem capítulo novo? Quem crê que Deus vai escrever ainda mais? Quem crê nisso? Se você é um deles, dá um glória a Deus bem alto aí comigo. Tem capítulo novo para a tua vida nesses dias, queridos. Nós vamos sair com um capítulo novo nessa história, em nome de Jesus. Tem coisas, Jeremias, que as pessoas ainda não ouviram. Tem coisas que as pessoas não imaginam, que ninguém sonhou. Aí eu preciso lembrar disso, porque eu vou começar o culto presencial domingo que vem. Então, eu estou feliz de estar aqui também, porque o nosso só começa domingo que vem, tá bom? Você pode levantar bem alto a sua mão comigo. Dá um grito bem alto e fala assim, é tempo, vai lá, é tempo de recomeçar. Fala mais forte, diga, é tempo de escrever novamente.
Queridos, é tempo de reviver de uma forma ainda mais forte, sair mais forte do que era lá atrás. Vem um tempo de isolamento, parece que sonhos foram abafados, mas não foram. É um tempo de recomeçar de uma forma mais intensa, mais alegre, mais forte, mais intensa na presença de Deus. Mas pastor, a minha história já foi escrita. Eu quero dizer para você, quem falou que vai ficar naquilo, queridos? Quem falou isso? Quem crê que tem coisa nova chegando? Quem crê que tem coisa nova chegando? Eu vou perguntar de quem crê que tem coisa nova chegando. Por favor, faça assim com as suas mãos. A palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração é essa. Rasgaram palavras, queimaram projetos, desprezaram situações. Mas pode voltar a escrever, pode colocar. Porque tem coisa nova chegando nesses dias, em nome de Jesus. Isaías 43, eu estou fazendo coisa nova, será que vocês não percebem? Ela já está saindo à luz, até no deserto. Até no deserto eu abro o caminho e coloco rios no ermo. Essa é a palavra de Deus, queridos. E o que Deus me mandou te dizer nessa noite é isso. Escreve de novo, escreve. Escreve. Escreve minhas promessas, escreve aquilo que tem, aquilo que você acha que ficou para trás. Escreve o que eu tenho. O inimigo zombou, as pessoas podem ter desprezado, você mesmo pode não ter acreditado, mas eu quero dizer, agora não vai ficar só naquilo. Deus vai acrescentar muitas outras coisas na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus não voltará vazia, e se Ele falou, a palavra dele continua valendo para a tua vida, queridos. O grande problema é que a gente tem um inimigo que quer desvirtuar as coisas. Ele odeia quem sonha, queridos. Ele odeia quem leva os sonhos de Deus. Ele é mestre em rasgar os nossos sonhos, os nossos projetos, em queimar, em usar pessoas para jogar no lixo aquilo que é projeto de Deus. É só você lembrar de Abraão. Eu fico imaginando Abraão, queridos. Imagina, você recebe a promessa que ele recebeu, 24 anos caminhando pela fé. Festa de Natal. Almoço da família. E aí, Abraão? Estou esperando um filho. Já imaginou, queridos? Imaginou? Natal seguinte, e aí? Continua esperando. 20 anos depois. E aí? Continua esperando. Aí eles falaram, está perto de 100 anos. Esse, o nome dele não é mais pai da fé, é pai, né? Tá gagá, não vou falar porque, né? O cara tá batendo pino. Louco, tá doido. Estou crendo, mantendo o sonho. E Hebreus capítulo 6, versículo 15 assim, e foi assim, que depois de esperar pacientemente, sabe qual é o problema? Quem conhece alguém nervosinho aqui? Quem conhece alguém nervosinho? Que não tem paciência. Quem conhece alguém? Não tem paciência, não tem paciência. Sabe, você fala assim, não tem paciência. Se Deus tiver que fazer, faz rápido, porque o senhor sabe que eu não tenho paciência. Quem já orou assim para Deus? O senhor sabe, Deus faz. O senhor sabe como é que eu sou. Então, agora imagina você esperar 24 anos, queridos. E Deus tem que mudar o nome dele, mudar o nome da mulher dele. E vai, olha o rolo que acontece. E ele está lá, pacientemente. Depois de esperar, ele alcançou a promessa. O que eu quero dizer, queridos? Não se entregue a nenhuma circunstância que você tenha vivido. Não se entregue a nenhuma situação, a nenhuma evidência, a nenhuma zombaria que veio para roubar aquilo que Deus mostrou ao teu coração. Porque eu quero repetir, a palavra de Deus não voltará vazia, ela prosperará naquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Levanta suas mãos por um momento, eu quero dizer uma coisa. Eu quero falar para o inimigo ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Por muito tempo, palavras liberadas sobre pessoas aqui, sobre pessoas nesse lugar. Você rasgou, você jogou no fogo, queimou. Mas eu quero dizer que há uma palavra dos céus para a tua vida agora. Volta a escrever e começa a escrever novamente nessa noite. Porque a palavra, o sonho de Deus não mudou. O sonho de Deus continua o mesmo. E ele diz, Jeremias, volta a escrever de novo. Chama o teu colega aqui, vamos escrever novamente. Porque tudo aquilo que eu falei, eu tenho coisa nova a acrescentar. Quem crê que tem coisa nova para ser acrescentada, queridos? E eu quero que você vá para aquele versículo que eu li, mas antes disso,
Só para lembrar que eu estou aqui, tá bom? Dá um berro para quem está ao teu lado. Você não vai berro por trás da máscara. Só olha para ele assim e fala assim: você não tem direito de desistir, meu irmão. Fala para ele. Fala de longe assim, sem soltar saliva muito. Fala assim: sabe por quê? Porque Deus não desistiu da palavra. Deus desistiu da palavra que Ele tem sobre a sua vida, queridos. Deus não desistiu. Eu quero dizer, tem capítulo novo. Por favor, levanta a mão direita. Guarda uma coisa. Podem ter queimado sonhos e projetos, mas não queimaram o teu Deus e não queimaram aquilo que Ele fala. Ele continua sendo o teu Deus. E Ele tem favor para você recomeçar nesses dias. Não é só a igreja que está retomando ao normal. Nós retomaremos de uma forma muito mais forte em casa, no trabalho, em tudo aquilo que nós fazemos. Porque os sonhos de Deus virão mais fortes sobre nós. Porque Deus está falando, escreve de volta. Porque eu vou trazer tudo aquilo que você acha que ficou para trás. Eu vou trazer de volta pelo meu poder. Xatarabacaia. Mas você está lá muitas vezes, Senhor, como é que... Porque antes era só eu, Jeremias, né? Era só eu. Agora até Baruque está na mesma comigo. Senhor, era só eu antes dessa pandemia, agora minha família também. Olha aqui, tem mais gente envolvida. Parece que a coisa piorou. Mas eu quero profetizar, queridos, mais uma vez. Você acha que perdeu, não perdeu. Vai voltar e vai voltar mais forte em nome de Jesus. Aquilo que acharam que apagaram, não apagaram não. Escreva novamente. Eu, se fosse você, começava a escrever hoje. Começar a escrever. Porque aquilo que você viveu, aquilo que você viveu nesses dias não é o fim. Alguém queimou, mas o final da história você sabe. Aquilo que Deus declarou continua valendo e virá de volta em nome de Jesus. Voltando a Jeremias 36, queridos. Coloca para mim o versículo 32 de novo. Jeremias chama Baruque. E Baruque pensou assim, talvez nós vamos escrever as mesmas coisas. Isso já não deu problema lá atrás, vai dar problema de novo. E Jeremias, sabe o que é, Baruque? Coloca a mão no teu coração, você vai declarar para você mesmo. Fala assim, o que foi? Eu quero ouvir mais alto. Fala, o que foi? Vai voltar. Mas o que nunca veio, também vai chegar. Vou repetir, fala, o que foi, vai voltar. Mas o que nunca veio, também vai chegar. Vamos repetir de novo, o que foi, vai voltar. Mas o que nunca veio, também vai chegar. Então Jeremias pegou outro rolo, deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme ditava todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. O que foi vai voltar, aquilo que foi queimado vai voltar, o que foi desprezado vai voltar, o que você achou que tinha perdido vai voltar. Mas além disso, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas, e o que nunca veio, o que você não imaginava, também vai chegar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ele vai trazer coisa nova. É tempo de recomeçar, crendo que Deus vai trazer coisa nova em nome de Jesus. O que foi vai voltar, mas aquilo que ainda não veio também vai chegar em nome de Jesus. Quantos creem que Deus tem coisas maravilhosas para a sua igreja nesses dias, queridos? O diabo pensou que ia calar a voz da igreja, mas aquilo que ele achou que a gente tinha perdido está voltando e está voltando forte. Mas aquilo que ele nem imaginava que ia acontecer, o Senhor vai acrescentar e vai nos dar nas suas mãos em nome de Jesus. Estenda suas mãos, por favor. Eu queria falar com você agora. Eu não sei o que pode ter ficado para trás, mas eu garanto uma coisa, que aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que Deus tem é muito maior do que essa realidade. A gente até pode desistir porque é um direito nosso, queridos. Deus nos dá esse direito. Mas já imaginou se Jeremias tivesse dito, tá bom, rei, você venceu, você já rasgou, jogou no fogo, eu não vou sonhar de novo não, porque eu sei que isso vai me dar problema. Eu já sofri da primeira vez, eu sabia que era de Deus, mas eu não quero sofrer de novo. Mas como profeta de Deus, eu quero declarar a você, volta a escrever. Volta a escrever aquilo que ficou para trás, querido. Prossiga caminhando.
É um tempo novo, é tempo de recomeçar. Nós vamos recomeçar muito mais fortes em nome de Jesus. Estamos recomeçando. Porque os pensamentos que definem a tua realidade são os pensamentos de Deus, não é aquilo que aquele que desprezou, que jogou no fogo, que jogou lá. Não, e o pensamento dele é: o que foi vai voltar, mas o que nunca veio também vai chegar, porque eu vou acrescentar coisa nova para a tua vida. Você não tem direito. Por isso eu queria que você estendesse de desistir. Por isso eu queria que você estendesse suas mãos ao Senhor agora. E antes de eu concluir, eu vou pedir para o Israel cantar uma canção que ele sentir. E se você crê que há uma retomada muito mais forte para a tua vida, você que está em casa também, eu queria que você fosse ficando em pé, porque eu quero terminar com algumas palavras de Jeremias. E isso está profetizando sobre a tua vida nessa noite. Tem uma volta mais forte, querido. Deus vai trazer. Quem crê que Deus vai trazer, queridos? Eu quero repetir, Deus vai trazer de uma forma maior. Ele vai acrescentar situações. Não vai ficar naquilo. Nós vamos sair dessa situação melhores, queridos. Muito melhores. A igreja está saindo melhor. Mas muito melhor. O inimigo não tinha ideia do que ele provocou, queridos. Ele não tinha ideia. Na verdade ele achou que estava queimando, e não tinha mais. Não, tem jeito. Por isso, levanta as suas mãos ao Senhor e Ele canta. Depois eu quero ler um texto com vocês. Amanheceu, eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Essa é uma noite que o Senhor te toma pelas mãos, queridos. O mesmo Jeremias, um pouquinho antes, ele diz, colocando os sonhos de Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Foi o mesmo profeta, queridos, são coisas que ele escreveu, que Deus revelou a ele. E ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor nos ouve, queridos. Ele está atento, e ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e eu farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Mas um pouquinho, 4 capítulos antes, no capítulo 32, com o mesmo Baruque, queridos, com o mesmo escriba, lá em Jeremias 32, de repente, numa questão difícil, eles olham para Deus e dizem: Senhor, nada é difícil para ti. Tem alguma coisa difícil para Deus, queridos? Não. E ele diz no versículo 27 do capítulo 32: eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade, será que há alguma coisa difícil para mim? E ele declara no versículo 38: vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus.
Darei um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, o bem dos seus filhos e dos seus descendentes. Aquilo que Deus está fazendo não é só para você, é para os descendentes, para os filhos dos filhos, é para as gerações. Deus tem uma aliança em abençoar sonhos para a tua vida que não vão morrer, queridos. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Esse é o sonho, essa é a palavra, queridos. E farei com que me temam de coração, para que jamais desviem de mim. E ele diz no versículo 41: terei alegria em fazer-lhes o bem. Os plantarei firmemente nesta terra. Nada pode nos arrebentar, queridos. De todo o meu coração e de toda a minha alma é o que farei, diz o Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele bem forte.